Olá, tudo bem? Estou aqui com o professor Fernandes, grande bastião da cultura de Nova Andradina. Posso chamá-lo assim? É uma honra. Uma honra para nós também poder. E a gente tem preparado esse congresso, Fernandes, com o objetivo de facilitar para as pessoas a comunicação, como que ela deve ser feita. E nós sabemos que as artes cênicas é um grande instrumento para poder romper algumas barreiras. E eu gostaria de começar conversando. Bom, primeiro deixa eu apresentar o professor Fernandes, foi meu diretor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Há Sul. muito tempo. Há algum tempo atrás. E hoje nós estamos aqui para esse bate-papo. Cada palestrante traz o seu conhecimento e vai abreviar para vocês a dificuldade que muitas vezes vocês têm. Mas, Fernandes, vamos lá. A timidez, até que ponto ela nos limita de ter um bom desempenho? A timidez é um limitador em todos os sentidos, né? Na área emocional, na área profissional, ela funciona como uma espécie de trava. É uma barreira, né? É uma barreira, ela funciona como uma espécie de trava, de um limite, né? De um grilhão. Eu sempre costumo falar que é como se fossem correntes que nos prendem, né? De ir além, de nos expressarmos. Ela, embora é um elemento natural, mas ela muitas vezes é favorecida por É um elemento de autodefesa, né? de autodefesa, mas muitas vezes ele não é um elemento que nós nascemos com isso. Muitas vezes ele é provocado por situações familiares, situações escolares, quando nós nos sentimos expostos a alguma situação, então aí surge como defesa. Então, como eu não quero me ver exposto, então eu vou me retraindo. Mas isso, a timidez, o grande problema dela é porque ela vai te impedir não somente de se expor a situações ruins, mas também a situações boas. Muito mais as situações boas. E isso vem incutido para a gente desde a nossa educação, né? Nós não fomos preparados para se expor, para se expressar, ao contrário de outras culturas, né? Exato. São os famosos jargões que a criança vai ouvindo. É feio, não é? É impróprio. Então isso vai nos levando, nos retraindo cada vez mais, né? A PNL diz que são crenças limitantes, que ao longo do tempo a gente vai absorvendo lá na infância, naquele período que o nosso senso crítico ainda não está formatado, aquilo vai sendo retratado como verdade e ao longo do tempo isso vai ampliando. Então é isso mesmo que acontece. Concordo plenamente. E você era tímido? Me conta. Não, por incrível que pareça, eu fui exposto a todas essas situações, mas em um dado momento eu percebi que na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, tímido eu sempre fui. Tímido Mas, todo, eu digo assim, quase todos nós somos, mas eu né? nunca permiti que a timidez me impedisse de avançar, de arriscar. O friozinho na barriga é natural? É natural, isso aí é... Todo o espetáculo, foi ontem, né? Nesse momento que a gente está gravando, foi o lançamento da peça. Foi aqui, a pré-estreia do Pequeno Príncipe. Me fala o nome do autor, que eu sempre que eu falo eu tenho receio de falar o nome dele errado. Esses nomes estrangeiros também são complicados, né? Como ele é francês, a pronúncia correta seria Antoine de Saint-Exupéry. Mas também com o advento e com a possibilidade de lidarmos com as variações linguísticas, esse nome é pronunciado de maneira diferente em vários lugares e é perfeitamente isso não é problema. Entendido. Como as atividades teatrais podem nos preparar, deixar a gente mais apto para se expor publicamente? Então, as atividades teatrais, elas começam e talvez terminam, porque como fosse um processo cíclico. É um ciclo, né? É um ciclo. Ela começa no corpo, né? O corpo é a base do ator, né? Muito mais, não diria muito mais, mas, por exemplo, para um cantor ou para um radialista, por exemplo, um comunicador, né? De um instrumento onde o corpo não aparece, então a voz é o elemento fundamental. Mas para o ator é o corpo vai quase que antes da voz. Então essas atividades teatrais vai trabalhar muito com o corpo, né? Nós latino-americanos somos muito
né? Nós somos expressivos, né? Gesticulamos muito, como a gente está fazendo E isso aqui agora. importante, essa gesticulação está concatenada com o que a gente quer expressar, o que a gente quer expressar. E também, em determinados momentos, limitarmos essas expressões para que elas não fiquem exacerbadas, nem competindo e nem com aquilo que a gente quer falar. daquilo que a gente quer falar. Né? Exato. Então, as atividades teatrais, elas têm como base importante, pelo menos de acordo com os teóricos que eu trabalho, com o corpo, né? Então, ela vai trabalhar realmente com o corpo, como a postura, né? Como se portar diante de uma ou mais pessoas em determinados... Tem tudo a ver com a comunicação. Tudo a ver com a comunicação, porque o corpo se expressa. A a Universidade da Califórnia fez uma pesquisa que é assim, expressão corporal. Ela corresponde a 55% da nossa comunicação. Expressão verbal, 38%. E conteúdo, 7%. E aí os meus coaches me perguntam, mas quer dizer que a expressão verbal é a maneira como você fala, não é o que você fala. Se eu falar de uma maneira com a dicção legal, se eu me apresentar bem, o conteúdo pode passar batido? Eu falo, olha gente, realmente o que você está falando tem sentido, mas não é isso. O que nós queremos é que você tenha o conjunto, a congruência, comunicação verbal, comunicação corporal, e aí sim você consiga transmitir o seu conteúdo. Quer dizer, numa apresentação dessa não tem como você... o conteúdo tem que aflorar ali e contagiar a audiência, a plateia. É isso que acontece. Exatamente. Dentro dessa realidade, Fernandes, dentro da situação da preparação, você prepara todos. Uhum. Quais são as técnicas que você coloca para tentar minimizar ou superar essa barreira da timidez? Então, são várias técnicas, não é? Nós trabalhamos também, obviamente, com o nível do consciente, né? Porque aí o corpo submete a questão do consciente. Então, esse ator, ele primeiro tem que estar consciente de que ele está ali, né? Porque ele quer, por exemplo. Claro, a primeira... E ali, a partir dali, então, esse corpo vai estar submetido a isso. Então, o corpo não pode travar ou não querer obedecer a esse comando de consciência. Eu tenho que entregar um papel, representar uma personagem diante daquelas pessoas, então muitas vezes o meu corpo não quer, mas aí eu tenho consciência, é minha responsabilidade, eu estou aqui diante dessas pessoas, as luzes foram acesas e eu não tenho como voltar, não tenho como retroceder. De travar alguém? Sim. E como que você faz nesse momento? Então, quando isso acontece em cena, e geralmente as pessoas estão em pares ou em grupos, né? Então as pessoas são também treinadas a um socorrer o outro. Então, se o ator, por exemplo, esquece a fala dele, não se move até onde deveria ter se movido, o outro cobra, realmente como fosse um time jogando, né? E a bola está no ar, e então... Alguém vai ter que matar no peito, vai ter que dizer, olha, jogar. Mas aí depois, né, quando as luzes se apagam, essas pessoas estão de volta, né, ao seu nível consciente, ali deixando, né, de representar, nós conversamos sobre aquilo, aproveitamos aquela situação e encorajamos esse ator Então, na verdade, parte desses jogos teatrais, dessas dinâmicas, onde são improvisados, onde são criadas situações, mesmo que similares, mesmo que simbolicamente, são criadas situações limites, treinamentos, e onde esses atores são treinados a improvisar, a romper, né, a lidar com a dificuldade. Então, eu particularmente acredito muito nisso, nessa tomada de consciência de que eu estou ali, tenho que entregar aquela mensagem e o meu corpo não pode me atrapalhar. Eu sou superior ao meu corpo. Preparação disso aí também, né? A responsabilidade da preparação. Exato. Então, essa tomada de consciência, de entender que o meu corpo tem que estar submetido a essa vontade maior. E outra coisa que é muito, muito, muito importante, nesse momento eu estou com 12 atores no palco e 9 são... 12 atores. E 9 são praticamente iniciantes. Então, nós trabalhamos muito com a consciência corporal. Você tem que ter consciência do seu corpo, né? A perna não pode tremer, ela não está fora de si. Você tem que estar consciente que se a perna está tremendo, você vai controlar, né? Se você aprende isso, né? Eu tenho que ter consciência do meu corpo para que então eu possa dominá-lo, né? Do menor ao maior músculo, do menor ao maior órgão. E isso está ligado ao mindset. Sim. Totalmente ligado a essa preparação que, na verdade... está ali junto, tá acontecendo. Sim, com certeza. Dentro dessa realidade, Fernandes, pessoas que já passaram
pelo teatro, que você acompanha ao longo do tempo, melhoraram no convívio social, no convívio profissional? É um instrumento de aperfeiçoamento? Sim, isso aí, né, já acho que é um consenso, né, de que, na verdade, nós estamos falando de comunicação, né? Sim. Então, toda melhoria na comunicação traz como efeito a melhoria nas relações das pessoas, né? Nós vivemos aí, quase que ironicamente, a despeito de toda a globalização, mas é uma época de uma incomunicabilidade muito grande. Todo E mundo fechado no seu mundinho, né? cometem os equívocos, né? Os ruídos na comunicação, né? Ruído na comunicação. Então, tudo isso acaba tendo consequências trágicas. Então, quando a pessoa é treinada né, em como melhor se comunicar, esses ruídos diminuem, as possibilidades de equívocos diminuem e o resultado é sempre esse: as pessoas têm melhoras nos seus círculos de relações, sejam familiares, profissionais. Isso perceptível a partir do momento que ela começa a trilhar esse caminho, né? Sim, Muito forte, né? exatamente. Dentro dessa realidade, dessas pessoas que se preparam, você já passou por vários... Quantos espetáculos? Na verdade, são Eu não vou 20 perguntar anos. quanto tempo, ele já falou Não, 20 são anos. 20 20 anos não tem. mas ainda muito a aprender, claro, ainda muito a se fazer. Ó, eu vou ainda deixar as a questões aprender. para lá. Vamos começar a bater papo aqui agora. Não vamos ficar presos nisso aqui, não. Fernandes, essa situação que nós acabamos de falar aqui, antes de começar a gravação, que às vezes a gente se pergunta, né? Por que eu fui me meter numa situação dessa? E a comunicação é bem isso. Você tem que lançar o seu desafio. Claro, obviamente, você vai ter foco, você vai ter planejamento, você vai colocar em ação. O plano de ação nem sempre é aquilo que a gente espera, né? Então, falando sobre esse foco, esse planejamento e toda essa situação, e você se lançar a esse objetivo, qual seria, assim, uma dica que você daria para as pessoas que se sentem... Às vezes as pessoas se sentem à vontade de se comunicar no telefone por mensagem, mas pessoalmente elas têm dificuldade. Qual seria um passo essencial para que essa pessoa pudesse se sentir, no mínimo, autoconfiança, mais confiante para poder desempenhar? Então, eu estava falando ali alguns momentos, né, que essa consciência do corpo, né, eu ter essa consciência corporal, né. Agora, outras coisas também que eu tenho dito que eu acredito que ajuda muito, e a mim particularmente ajudou muito, é a leitura, né? É importantíssimo. Então, se eu tenho porque muitas vezes a timidez, esse travar, muitas vezes também é que eu não tenho muito conteúdo. Falta de conteúdo. Eu não tenho conteúdo para, né? Então, a leitura, essa alimentação do imaginário é muito importante, porque a leitura nos leva a viver como se fosse aquele personagem, nos imaginamos naquele momento. Então, tudo isso é como se fosse um treinamento, né, do nosso eu através dessas leituras. Bem lúdico, bem... E leituras, quando eu digo, dos mais diversos níveis, até mesmo a literatura de massa, né? Acho que acredito que no momento desse é válido. Então, eu estou alimentando aquele meu conteúdo. O importante é que você leia. Exatamente. Não importe, porque ler é também é um exercício, né? É um músculo que você precisa exercitá-lo. Começa lendo aquilo que você gosta, que logo em seguida você vai começar a achar outros caminhos. Com certeza. Então eu diria isso, né? Ter esse universo interior, né, do imaginário devidamente alimentado, já é um grande recurso. Porque muitas vezes, isso já ouvi de várias pessoas, e eu mesmo já me senti em situações, né, de debate, em grupos menores, em grupos maiores, situações formais ou informais, onde a timidez surge, o travamento surge, porque eu não tenho condições de participar daquele debate, eu não tenho conteúdo, e eu também não quero fazer o papel de um bobo, de um tolo, né? Que é o grande medo que todo mundo tem, que é a avaliação das outras pessoas. Exato. Né? Então, o que eu percebo naquela situação? Então, eu tenho que estar lendo, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter esse conteúdo para que nessa situação formal ou informal eu tenha condições de fazer a minha parte, de dar a minha contribuição. Agregar valor, oferecer algo de valor. Pouco importa se as pessoas vão concordar ou não com o que eu digo, mas eu tenho algo a dizer. Não, e o que você diz, você acredita naquilo, né? Com certeza. A autenticidade daquela... Eu acho que é importante saber que eu tenho algo a dizer, né? E nada vai impedir que eu diga isso, né? Muito menos o receio, o medo da avaliação das outras pessoas. Exato, porque eu acho que o importante também nessa situação, um terceiro ponto que a gente está falando, né, da consciência corporal, de ter conteúdo, também, muitas vezes, um comportamento que eu considero assim,
bastante impróprio, de quando as pessoas também se predispõem a dizer algo, ela também espera que todos concordem com aquilo, E, né? na verdade... E não há a menor necessidade. Uma discussão não precisa ser encerrada com vencedores e perdedores. Uma discussão, que a palavra em português acaba também adquirindo um sentido meio... De briga, de né? briga, Que não é esse que não é sentido. esse sentido, mas é onde as pessoas dão as suas contribuições livremente. Eu sei me falar, sei a hora de terminar, que eu também não posso me delongar, né, nesses apartes, né? Não posso dominar aquela reunião. E sei ouvir, então é esse comportamento, que é essa coisa do ator que joga, essa coisa né? Eu falo, eu ouço, né? A empatia. Qual a Sim. importância da empatia para... Então, a palavra empatia aí, né, que tem sido grandemente utilizada, né, nas redes sociais, né? Ela é fundamental, né? Desde para o sucesso do relacionamento conjugal, por exemplo, como nos demais relacionamentos. É a facilidade ou a possibilidade de eu me colocar no lugar do outro, né? A alteridade. Isso é um outro exercício que exige prática diária para que a gente possa conviver melhor com as pessoas, conseguir me colocar no lugar do outro. Quem se comunica bem dentro de casa, se comunica bem dentro do serviço e, consequentemente, para uma audiência ou para um público. Quer dizer, essa melhora, esse aperfeiçoamento pode acontecer no primeiro momento dentro de casa. Aliás, a primeira comunicação que a gente tem é interna, né? É como eu falo comigo mesmo, Comigo né? mesmo, exato. Seu A minha bonitão voz interior. ou seu... A minha voz, aquilo que eu falo diante do espelho, aquilo que eu falo pro meu travesseiro, né? Então, Exercício do espelho, vocês sim, indicam às pessoas? É fundamental, porque o espelho ele vai mostrar como que o meu corpo está falando, né? Eu consegui perceber como você, né? Que eu falo muito com meus atores, né? As pessoas muitas vezes têm o hábito de descansar uma perna, né? Concentrar todo o peso do corpo em uma perna só. Cruzar a perna, quando está em pé, né? E aí o que ela faz com os braços, com o rosto, né? As pessoas também, normalmente todo mundo tem um cacoete, né? Então é importante que eu descubra qual é o meu cacoete. O poder da presença, né? Você está consciente para perceber. Então eu tenho que perceber quais são os meus cacoetes. Eu utilizo muito também a gravação, porque muitas vezes o espelho ele é falho, porque eu me preparo para o espelho, né? Sempre, né? Então a gravação não. Então aí quando eu assisto a gravação que eu vou perceber muitas vezes que eu tenho o hábito de estar passando a mão no cabelo, de arrumar o cinto constantemente, meio a calça, não vai cair, tá certinho, mas as pessoas têm um hábito lá. Na hora que você chama alguém para subir no palco, aí que ele vai resolver levantar a calça, mas é cacoete, né? É um cacoete. Dentro dessa realidade toda, Fernandes, dessa preparação, desse trabalho, dessa melhoria contínua, a gente tem uma vontade de atingir o ideal, o top, o máximo. E muitas vezes as pessoas colocam isso muito acima ou muito distante e isso acaba se tornando inviável, difícil. O que a gente sempre faz é o seguinte: você não está preparado para dar um passo? Dá meio passo. O importante é a direção. A direção. Ou pelo menos não retroceder. Embora também, às vezes, até retroceder tudo é válido. Desde que você tenha objetivo de autoconhecimento, de você perceber essas situações, eu acho que isso já é válido. Comunicação retrata tudo isso. Artes cênicas também. Quais são os maiores desafios que você pode encontrar para transmitir uma mensagem e se certificar, validar que a pessoa vai estar entendendo? Porque muitas vezes comunicação não é aquilo que eu falo, né? É aquilo que as pessoas entendem. Então, quais são essas validações que a gente tem que fazer? Como que é esse caminho? Isso acontece também muito nas artes cênicas, né? No palco, na verdade, então a gente trabalha muito com energias, né? Então é o olhar da plateia que identifica... É o feedback. O feedback dá-se por imediato ali no olhar da plateia. Mas, claro, isso tem sempre um momento posterior também, onde o que as pessoas comentam, o que as pessoas dizem nas redes sociais, etc. Então, a gente pode perceber ali se houve uma transmissão de mensagem. A flexibilidade, existe flexibilidade dentro dessa apresentação? Você percebendo alguma manifestação, você mudar algumas coisas? Sim, a gente está falando agora de foco, né, de chamar, né, a atenção, sem parar para né,
no teatro é diferente, mesmo, às vezes, de uma palestra, uma coisa onde você não está representando uma personagem. Um lugar onde você é você mesmo, às vezes você pode até interromper a sua fala e pedir a Não colaboração tem como você falar, plateia. gente, ó. Agora, no palco, não tem como você parar a personagem e falar, gente, e tal. Não tem como, você tem que continuar com a personagem. Aí, talvez, então, um recurso de erguer um pouco mais a voz, né, de bater o pé, às vezes, o pé no palco, se alguma coisa, ou o olhar, a direção do olhar, você acaba... Isso a gente é treinado também. São técnicas de linguagem, né? Que a gente precisa ter isso muito claro, muito rápido, né? Exatamente. Dentro desse processo todo, Fernandes, o que você daria de dica para as pessoas que estão começando agora, que estão, na verdade, a falta da comunicação ou a falha na comunicação pode fazer com que a pessoa sofra vários tipos de situações, não desempenhe bem a função dentro da profissão, não desempenhe bem o relacionamento. O que você acha que seria essencial para que as pessoas... Você falou de uma coisa, eu me lembrei agora, quando a gente fala de contato, de audiência, de relacionamento, quer dizer, a gente precisa também estar preparado e ser educado para entender as coisas, né? As pessoas às vezes vão num espetáculo e não estão a fim desse tipo de espetáculo. Fica em casa então, né? São coisas assim que a gente tem que estar com vontade de fazer aquilo e realmente colocar em prática. Dentro dessa realidade, o que você diria para as pessoas que têm dificuldade, que têm receio, que têm medo, que estão encontrando barreiras, que não estão conseguindo suplantar essas barreiras? Então, eu acho que são várias e as pessoas podem escolher aquelas que mais se adaptam ao seu ritmo, mas como a gente disse antes, essa questão de, né, ter um nível de leitura, um hábito, uma disciplina de estar lendo livros de diversos gêneros, as atividades físicas também são muito importantes, né? Gera dopamina. As atividades físicas, desde caminhada e atualmente participar de esportes coletivos e ultimamente, inclusive... Você tem caminhado bastante, né? Me ajudou muito. Não, inclusive... Isso te ajudou. Sim, inclusive muitos coaches aí de sucesso têm levado os seus treinandos para as montanhas, né? Para as pessoas lidarem com seus limites de sobrevivência, com seus limites de relacionamento. Então, quer dizer, se a pessoa tem consciência que no trabalho dela ou na família ela está com dificuldade de se comunicar, de ser ouvida, de entender, então acho que as pessoas podem procurar isso. Nós somos eternos aprendizes, a gente tem que ser humilde e querer aprender. Então, se eu tenho dificuldade em me relacionar, em me comunicar, eu vou procurar possibilidades, lugares onde as pessoas possam me ajudar. Então, cursos como o que você oferece, né, técnicas teatrais, alguns grupos oferecem técnicas teatrais para isso. Eu já trilhei com pessoas que estavam trilhando ali porque elas foi sugerido a elas, né? Muitas vezes pela própria chefia, né? Uma orientação que ela deveria melhorar naqueles aspectos. Então, eu acho que há várias possibilidades. Eu acho que é importante isso. A pessoa decodificou. Eu tenho uma dificuldade, então eu vou procurar... Identificar a primeira dificuldade. Eu vou procurar, né? Se eu no meu trabalho eu estou com dificuldade, não consigo me comunicar com os meus chefes ou com os meus subordinados, eu sou uma pessoa considerada por outros uma pessoa antissocial, e isso está me prejudicando, e é lógico que prejudica, né, a antissociabilidade. Então eu vou procurar maneiras de se resolver. Já para a gente finalizar, falando de autenticidade e de propósito. Quer dizer, as pessoas hoje procuram muito o seu propósito de vida e às vezes acabam desempenhando funções que não tem nada a ver com a situação delas. Acho que a gente está falando de profissionalmente, falando? Isso. São momentos também, toda essa questão de ganhar dinheiro, né, de sobreviver, então as pessoas muitas vezes não ouvem a voz interior, não atentam para isso, né, vão procurando outras situações e ela descobre que ela está infeliz, porque ela não é aquilo, ela não nasceu para aquilo, é um sacrifício muito grande. Então isso vai originar um dilema que a pessoa ou ela continua fazendo aquilo, ou ela se adapta àquilo, ou ela recomeça a vida. Em qualquer momento da vida, né, Fernandes? Eu acho que isso é justamente isso, a gente poder se encontrar, poder fazer aquilo que dá prazer,
Você é um cara que tem prazer naquilo que você Nossa, faz, com certeza. investe energia, dinheiro, tempo, Com certeza. e isso faz com que você possa oferecer para nós grandes espetáculos. Então eu agradeço, Imagina. tá? Muito obrigado. O professor Fernandes esteve aqui hoje junto com a gente. Vai abrir o nosso congresso, tá? É a nossa primeira entrevista, que vocês curtam as outras. Fernandes, mais uma vez, beijo para vocês e até a próxima.